estás tu aí a fazer? Estás tu com isso? A árvore é tua. Anda daí connosco. Vou, mas tens que ir puxar a carroça. No início dos anos 1930, o jornalista e realizador José Leitão de Barros cria o primeiro filme sonoro português, A Severa, e coloca a imprensa da época a falar de cinema. A necessidade da criação de um estúdio para filmes sonoros e de uma indústria cinematográfica em Portugal torna-se uma necessidade, e em 1932 surge a Companhia Portuguesa de Filmes Sonoros Tobis Klangfilm, na Quinta das Conchas, no Lumiar. Havia outras organizações, chamadas Tobis, que existia na Alemanha como sede, mas em alemão é a abreviatura de uma coisa tão simples como isto. Ton, som, de Bild e imagem, Syndicat, organização da imagem e do som. Um ano mais tarde, a Tobis começa a dar cartas e produz o primeiro filme, A Canção de Lisboa, de Cotinelli Telmo. O filme, gravado em tempo recorde, estreia ainda em 1933 no Teatro São Luís, em Lisboa. Apesar do aparente sucesso, uma revista da época critica o trabalho de laboratório e apelida-o de deficiente, uma opinião que é desvalorizada pelo antigo administrador da Tobis. O sucesso desses filmes hoje em dia depende, da qualidade das interpretações, da qualidade. E a imagem era muito boa. Era muito boa, a imagem para aquela época. Depois disso, outros filmes se seguem, como Alá Arriba, O Costa do Castelo e O Leão da Estrela. Um filme depende muito da qualidade, do guião, do enredo, se quiser, dos atores, e tinha uns atores fabulosos, destaca na época. Preciso o António Silva, o Vasco Santana. E depois venha para cá dizer que eu sou a sua única paixão e que tenho o destino marcado desde a hora em que me viu. Oh, filha, não sejas severa. Traidor, mentiroso. Está convencido que é conquistador, não, Dom Guanda Moita? Se eu não te estou a dizer a verdade, que me cortem a cabeça. Eu estou entalado. Ali, no Lumiar, nasce uma autêntica cidade de Hollywood. De um lado, os estúdios da Tobis. Do outro, a Lisboa Film. Duas produtoras que mais tarde se unem em 1955 e passam a produzir filmes em conjunto. O primeiro, e o estúdio grande da Tobis, ficava aqui na quinta aqui ao lado, na Quinta das Conchas, e chamou-se o estúdio Cotinelli Telmo. Ficava aqui ao lado. Paredes meias com a outra empresa, Lisboa Film, que se instalou aqui na Quinta dos Olmeiros. Era um espaço, que associava, também uma atividade de produção com meios técnicos. Apesar do rápido crescimento da Tobis, na segunda metade do século surgem alguns problemas financeiros e a Tobis é obrigada a vender parte do seu património imobiliário. Aquilo sempre teve uma vida económica e financeira, muito débil. A única solução que se encontrou na altura foi fazer um plano de urbanização novo que envolvia a demolição da maior parte dos edifícios. O estúdio da Tobis, original da Tobis, quando eu entrei para cá, em 68, estava a ser demolido. Com a crise instalada e uma quebra na produção de novos filmes, a Tobis abre as portas a novos possíveis talentos, como é o caso de Carlos, que durante parte da juventude se dedicou ao teatro amador. Na década de 60, nos finais mais ou menos, eu fazia parte de um grupo cénico, portanto são grupos de bairro, grupos de teatro, em que
Nessa data, mais ou menos, surgiu, portanto, o convite da Tobis, portuguesa, para que várias sociedades, vários clubes onde o teatro se difundia, fomos convidados para apresentar o nosso trabalho cénico, e a situação era essa. Talvez a ideia da Tobis nessa altura fosse para detectar pessoas com certa capacidade para desempenhar funções ou no cinema ou no teatro. Creio que era essa a ideia. Com os problemas financeiros e a transição para o digital, a Tobis perde cada vez mais o fulgor de outros tempos. Com a passagem do milénio, a Tobis ainda desenvolve em 2004 um negócio com a RTP que permitiu a aquisição de equipamento digital. O arquivo fílmico da RTP tinha 15 mil horas, que foi o que nós fizemos. Fizemos em 3 anos transcrever 15 mil horas de filme. Foi um trabalho importante e que, infelizmente, não conseguimos que ele tivesse continuidade. Em 2007, o contrato com a RTP termina e a Tobis é incapaz de segurar o processo de transição do analógico para o digital. Por esta altura, e com um passivo de 8 milhões de euros, a mais antiga produtora cinematográfica portuguesa tinha os dias contados. Em 2012, a Tobis é vendida a uma empresa angolana por 4 milhões de euros e fecha as portas definitivamente. Parte do material, como máquinas de revelação e impressão em película, é considerada pelo Estado como tesouro nacional e entregue à Cinemateca. Hoje, o antigo laboratório da Tobis já não é o que era. Este espaço é agora ocupado pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual. Quanto ao Estúdio 1, criado em 1940 para servir as necessidades da Lisboa Film e mais tarde da Tobis portuguesa, é hoje uma sombra do passado. A pouca atividade que tem resume-se ao aluguer do espaço a algumas companhias de teatro. Eu vivi grande parte da minha vida, aqui na Tobis, a vida profissional. Portanto, estes edifícios, dizem muito. Eu gostava que fosse aproveitado este estúdio para a criação de um museu do cinema. Era isso que eu gostava e eu lutei para isso.